Boa noite a todos. Para mais uma live Café com Léo do movimento Vamos Juntos Sampa. Esperar aqui o pessoal começar a entrar, ser avisado da live. Enquanto isso, eu vou publicar aqui o nosso tema de hoje, já fixar aqui para vocês. Já fixado aqui. Bom, meus amigos, Augusto Aiello, Ivan também, Ivana tá aqui já, melhor pessoa. Gente, hoje a nossa live Café com Léo é muito especial. Vamos falar de um tema bastante relevante para os últimos anos, vem crescendo nos últimos anos a sua importância, que é a educação empreendedora. A gente sabe que é um tema que está sendo desenvolvido, que é um tema que está sendo aprimorado, mas que tem grandes instituições já atuando de forma bastante concreta nesse sentido. Eu estou vendo aqui a Voe Sem Asas, que é uma startup que atua com educação empreendedora fantástica. E o nosso convidado de hoje é um professor, palestrante, advogado, que é diretor da Faculdade do Comércio de São Paulo. Faculdade que foi fundada esse ano pela Associação Comercial de São Paulo e tem feito já um trabalho extraordinário. A gente vai falar sobre os desafios da educação empreendedora, os avanços, o que é educação empreendedora, como a educação empreendedora pode incentivar o desenvolvimento do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa sociedade. E claro, vamos falar também da Faculdade do Comércio de São Paulo. Nosso convidado já está aqui com a gente, Wilson Victório. Vou aqui. Sandra, olá Guilherme, Vilela, Gui, meu mais novo amigo, membro do movimento Vamos Juntos Sampa. Vamos conectando com o nosso professor Wilson Victório. Vamos aguardar, porque ao vivo a gente ainda demora um pouquinho, né, gente? Professor, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Eu só não estou te vendo. Aconteceu isso na nossa última live com o deputado Walter Hiroshi. Eu vou te tirar você tenta entrar de novo, conectar de novo, porque o seu vídeo não está saindo para a gente. Tá bom, combinado. Beleza. Bom, gente, aqui ao vivo a gente tem sempre um probleminha técnico, né? Vamos esperar aqui o nosso professor reconectar com a gente, que não estava saindo a imagem. Enquanto isso, cumprimentar aqui o André Furquim, grande parceiro e amigo. O DJ Moreno Dançante, que é do Rotary aqui da freguesia do Rotaract. Vamos lá, vou tentar mais uma vez conectar aqui o Wilson Victório. Pessoal, vai mandando a live para os seus amigos, tem uma asinha ali, uma asa delta ali, manda para o pessoal para participar com a gente. Professor, eu continuo não te vendo. Então, eu voltei aqui. Será que é alguma coisa na minha câmera? Pode ser alguma coisa. Você está usando o celular mesmo? Celular mesmo. Ah, que estranho. Tá, ele está rodando assim, a sua imagem está rodando, não tá clara para a gente. Deixa eu convidar você para entrar, fica na live comigo, que eu vou convidar você para entrar. Vamos ver se melhora. Ah, deu certo. Voltou. Show! Que ao vivo tem isso, né, professor? A gente está ainda aprendendo, um monte de gente na internet agora. Bom, a tecnologia, ela parece que é assim, quando você não precisa dela, ela funciona bem. Quando você precisa dela, ela falha. Ela falha. Então, aqui cumprimentar só o pessoal que está entrando, nosso querido André Matarazzo, que está aqui com a gente assistindo, grande líder. Esse cara conhece tudo de São Paulo. Quem não conhece, segue André Matarazzo. Também a Thelma Santana, Aparecida Garcia, todo o pessoal que já está aqui, o Douglas já cumprimentei, o Douglas Nascimento, da página São Paulo Antiga, um grande parceiro, tem um trabalho relevante para São Paulo. Enfim, tem muita gente boa aqui, viu, professor?
Muita Que gente bom, boa. eu fico feliz de ter o André na audiência, porque o André, de fato, é uma das pessoas que mais conhece São Paulo. O André, ele demonstra a cada dia que ele conhece cada centímetro quadrado de São Paulo, os problemas de São Paulo, e o mais importante de tudo isso, como resolver os problemas, quer dizer, sem aquele discursinho barato de quem não conhece a máquina pública. Ele conhece como é que a coisa funciona, como se gere uma cidade complexa e gigantesca como é São Paulo. Sim, sim, é. E é um prazer ele estar assistindo a gente aqui hoje. Tenho relatos de quando ele foi secretário das subprefeituras, ele saía pela cidade com um caderno, anotando tudo que tinha que fazer, cobrando, ligando para os subprefeitos de toda a região, de toda a cidade, cobrando que as coisas fossem feitas, cobrando que o atendimento fosse dado ao cidadão. É um cara que vale a pena conhecer e vale a pena seguir para poder conhecer as suas ideias para São Paulo. Meu amigo, Muito bem. Vamos falar de um tema que está crescendo nos últimos anos, né, que é a educação empreendedora. Empreendedorismo, de uma forma geral, é um termo que vem aí dos últimos 10, 15 anos. Né? A gente falava muito de empresário, muito de negócio, mas de empreendedorismo como algo, um contexto maior, a gente tem falado nos últimos 10, 15 anos, no Brasil principalmente. E a gente fala que empreendedorismo, ele vai além de ter um negócio, ele é um estado de ação permanente, né? É você tentar sempre fazer diferente para fazer diferença naquilo que você está fazendo. Pode ser dentro da empresa que você trabalha, na empresa que você está construindo sua empresa, também pode ser um empreendedorismo social, construindo algo para a sociedade, fazendo bem para a sociedade. Também pode ser um empreendedorismo político. Então a gente tem empreendedorismo aí capitalizando diversas formas. E a educação empreendedora faz parte desse contexto. E eu queria a gente começar, qual é o propósito da educação empreendedora? O que é educação empreendedora? Bom, a sua pergunta é muito importante, Léo, pela seguinte razão. O brasileiro, né, eu acho que de modo geral o povo latino, o próprio povo europeu, criou esse conceito de ganhar dinheiro, né? Então, se a gente for jogar no inglês, fica earn money, né? Ganhar dinheiro. Enquanto que o americano e alguns povos que até se fizeram através do que se chama de ética protestante, não é? Que é essa ética mediante a qual você progredir, você criar seus empreendimentos, você ser uma pessoa visionária e crescer do ponto de vista material, etc., não é pecado algum, né? Muito pelo contrário, a ética protestante, ela diz, inclusive, progrida mesmo e vá para frente e faça sucesso. Uma pequena travada. Não tá fácil, vamos esperar. Professor, Oi, tá. Oi. Deu uma travada, agora voltou. Se você puder voltar do início, estava falando da questão da ética protestante, do empreendedorismo. Agora Perfeito. vai voltar um pouquinho, porque cortou sua fala. Tá, vamos lá. Eu estava dizendo sobre a questão da ética protestante. Nos Estados Unidos, você usa a expressão make money, né? Que é fazer dinheiro, produzir riquezas, né? Uhum. Aqui a gente fala ganhar dinheiro, que seria earn money, quer dizer, há uma diferença grande aí. Nos Estados Unidos, a pessoa, ela desde cedo, ela é ensinada a empreender, a construir projetos, a vislumbrar realmente o que se chama da redenção financeira, produzir riquezas e, consequentemente, gerar emprego, gerar renda. Não há salvação fora do mercado, já dizia o nosso saudoso Roberto Campos. Não há salvação fora do mercado. É o mercado que produz riquezas, é o mercado que produz renda. O Estado não faz isso e nunca fará, não é função do Estado. Portanto, uma sociedade que se coloca como uma sociedade empreendedora, esta é a sociedade que vai produzir riquezas e que vai produzir renda e emprego. Por isso que é muito importante que desde o ensino básico, que vale dizer, sempre foi muito esquecido no Brasil,
o ensino básico, fundamental e médio, é onde o cidadão se faz, é onde ele pode construir, edificar a sua personalidade e daí fazer a escolha do que vai realmente projetar na sua vida. Desde a educação básica, é importante incutir na cabeça das crianças, de alguma maneira, de que não há salvação fora do mercado. Ela tem que enxergar o mercado como uma oportunidade de produzir riqueza, de produzir renda e de gerar emprego. Entendi. E num país como o Brasil, que tem tanto, que a educação ainda tem tanto a avançar em todos os sentidos, principalmente a educação básica, que você citou, como que isso se encaixaria na realidade brasileira de um país que está em desenvolvimento? Como a gente pode... Porque é uma cultura que vem mudando, né? Mas a gente sabe que a gente está em São Paulo, que tem uma realidade, e você vê outros lugares do Brasil que tem outras realidades muito diferentes, que falar de empreendedorismo ainda é meio tabu, ainda é um tema bastante... não sei se é tabu, mas é um tema que não é tão conhecido, da sua importância. Como que você enxerga a educação empreendedora, esse avanço nos últimos anos aqui no Brasil, levando em conta o seu estado em desenvolvimento? Olha só, Léo, se a gente for analisar a história do Brasil, né, o Brasil ele é um país de uma sociedade muito complexa, porque nós tínhamos aqui os nativos, né, os índios, que na verdade só ganharam o nome de índios porque acharam que o Brasil fosse a Índia, né, mas eram os nativos brasileiros, certo? Depois você recebeu os portugueses, depois vieram os africanos, os negros, e por fim vieram os imigrantes, né? Se você for considerar de uma maneira muito objetiva, todo o século XX, o final do século XIX e todo o século XX brasileiro, a participação desses imigrantes que vieram da Itália, do Oriente Médio, do Líbano, da Síria, da Alemanha, da Polônia, todos esses imigrantes chegaram ao Brasil com pouco dinheiro, ou às vezes com quase nada, e se desenvolveram empreendendo. Se você olhar para o centro de São Paulo, tudo aquilo que existe a nível de comércio, grande parte daquilo que existe de comércio, das zonas comerciais, então ali, enfim, a loja de roupa, ali a loja de alimentos e tal, isso foi já traçado no início do século XX por imigrantes que chegaram no Brasil quase sem nada e empreenderam. Portanto, daí você já consegue partir da premissa de que falta de dinheiro, falta de renda, não necessariamente significa falta de empreendedorismo. Você pode empreender a partir do nada, basta querer, tá certo? Então, quando você me pergunta assim, Wilson, como é possível você chegar para uma criança de periferia que estuda numa escola pública e demonstrar para ela que o empreendimento, que empreendedorismo é um caminho interessante? Basta inicialmente citar esse trecho da história brasileira e demonstrar para essa criança que muitas das famílias que hoje progrediram, como o próprio André Matarazzo, que estava aí, tá agora nos acompanhando, que são imigrantes italianos, chegaram no Brasil com quase nenhuma posse e se tornaram grandes empresários, grandes empreendedores. Basta querer. Ok, esse é um ponto. Então, esse discurso que é uma coisa inspiradora, você saber que a parte da história do Brasil se deu por pessoas que não tinham absolutamente nada, a não ser uma vontade grande de empreender e de crescer, e que conseguiram fazer isso. Então, é um discurso inicialmente de inspiração, tá certo? Agora, existe um outro lado que me parece igualmente pertinente, que é você colocar no currículo das escolas, né, do ensino público. Inclusive, recentemente fizeram a Base Nacional Comum Curricular, que foi uma consequência da reforma do ensino médio. E aqui eu abro um parênteses, para aplaudir o trabalho extraordinário que o senador Pedro Chaves, de Mato Grosso do Sul, que por sinal é meu padrinho, que o senador Pedro Chaves fez ao relatar a reforma do ensino médio. Né? A partir da reforma do ensino médio, que reformulou grande parte das matrizes curriculares, né, das áreas de conhecimento do ensino médio,
nasceu então a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Mas existe uma falha na BNCC, e eu sempre disse isso. Não faz sentido, Léo, pensa bem, não faz sentido um jovem aprender uma série de fórmulas de química, de matemática, de biologia, enfim, são pertinentes, são. Mas não faz sentido ele aprender tanta coisa técnica nessas áreas e não ter educação empreendedora e educação financeira. Isso não faz sentido. O jovem sai do ensino médio, com seus 17, 18 anos, e não sabe preencher um cheque, não sabe o que é uma nota promissória, entende? Não sabe o que é fluxo de caixa. Isso tem que mudar no Brasil. Eu, particularmente, se você me perguntasse, Wilson, por que isso existe no Brasil? Eu retomo aquele meu raciocínio inicial e vou usar novamente como exemplo os Estados Unidos, né? Que é um exemplo que ilustra muito isso, muito ilustrativo. Lá, por força dessa ética protestante, que na verdade orienta o cidadão a progredir, a empreender, a ganhar dinheiro, não é? Repito, lá a regra é make money, não é earn money, produza riqueza. Diferentemente de lá, no Brasil você tem uma certa reserva, cria-se uma certa reserva com essa figura do empresário. Eu acho que isso está mudando agora, porque as pessoas estão conseguindo compreender o que me parece o óbvio, que, tal qual dizia, repito, o nosso saudoso Roberto Campos, não há salvação fora do mercado. Então você tem que preparar essas novas gerações de uma maneira muito objetiva, sem perda de tempo, entendeu? Incutir na cabeça do jovem que o empreendedorismo é um caminho maravilhoso. Não necessariamente você precisa ter a posse, você precisa ter riqueza para iniciar a sua vida empreendedora. Cito novamente aí o exemplo dos imigrantes que vieram para o Brasil sem nada e progrediram. E realmente colocar no currículo das escolas públicas, e evidentemente isso viria nas escolas particulares, educação empreendedora e educação financeira. Isso tem que ser revisto e ser colocado o mais rápido possível na Base Nacional Comum Curricular. Eu concordo, professor, porque eu me formei no ensino médio faz 12 anos, alguma coisa assim. E na minha época realmente não tinha uma visão. Empreendedorismo ainda, como a gente disse, vem desenvolvendo nos últimos 10, 15 anos, mas na minha época isso era coisa longe, né? E fez falta. Por mais que a gente já tenha vindo, no meu caso, de uma empresa familiar, pequena empresa familiar, já tinha convivência com essa coisa de empreender, vendo o meu pai e ajudando ele, eu já tinha esse conhecimento, mas eu vi que na prática faz falta, porque você fica engessado. Claro que a educação técnica é fundamental, é super importante, enfim, a gente nem vai discutir isso, mas eu acho que complementando, teria que realmente ter essa educação empreendedora na escola, no ensino médio, de preferência, aliado a uma educação financeira, porque prepara a parte, a soft skills, né? As soft skills que você precisa adquirir ao longo do tempo, né, que são as habilidades positivas que você tem para fazer transformações na sua própria vida. E o empreendedorismo é isso, né, você reunir habilidades que possam fazer as transformações na sua própria vida. E você, como eu disse no início, e como também o professor disse, você não precisa empreender tendo a sua empresa, você pode, sendo um funcionário, sendo um colaborador, intraempreender. Você pode empreender dentro do negócio de outra pessoa, crescendo na sua carreira, fazendo um trabalho de empreendedorismo dentro desse negócio e crescendo profissionalmente, pessoalmente, né? Então, é importante que a educação empreendedora, e eu acho que estamos avançando nesse sentido, mas, é claro, a passos ainda bastante pequenos, né, bastante estreitos, para que se inclua nas escolas públicas e particulares também o currículo de empreendedorismo e educação financeira, porque educação financeira é para a vida particular, qualquer vida, porque todo mundo, eu como economista também preciso de educação financeira, não é qualquer coisa não, é uma coisa super importante para a organização da própria vida, né? Claro.
E eu queria só também complementar, professor, para a gente ir também para a Faculdade do Comércio, que tem essa mesma pegada que a gente está falando, falar que empreendedorismo, um cara que abre um negócio, uma cabeleireira que abre uma porta da sua garagem para começar a empreender, ela é uma empreendedora. Ela é uma empreendedora que está na comunidade, que está aqui do lado, até o grande empreendedor. Então, a gente está falando de um universo de pessoas, de um universo de atores que empregam pessoas, que fazem a roda da economia girar e que vai desde o menorzinho ali, do menor que está começando, até o grande. Mas principalmente os pequenos, que são a maioria dos empreendedores no Brasil e os que mais empregam. É muito importante você estar dizendo isso, Léo, porque até por força de todo esse conteúdo que a gente vê aí na internet, de livros, de vídeos, palestras, webinários, geralmente quem está à frente desse tipo de conteúdo são esses grandes empresários, grandes empreendedores, são formadores de opinião. Mas esses grandes, a despeito de toda a sua importância, eles representam uma fatia do mercado realmente muito pequena. A esmagadora maioria dos empreendedores brasileiros são esses pequenininhos. É aquela pessoa que realmente tem um salão de beleza, que tem uma pequena loja, que tem um pequeno restaurante e tal. E eu sempre digo isso, esse pequeno empreendedor brasileiro, ele merece toda a nossa homenagem. Porque empreender em qualquer lugar do mundo já é uma dificuldade, porque envolve as hard skills e as soft skills, né? Conhecimento técnico e as habilidades. Você se colocar no lugar de um cliente, isso implica em ter empatia, você saber cativar a sua clientela, não só cativar, mas fidelizar a sua clientela. Enfim, essas habilidades estão mais no campo lúdico-emocional. E implica também conhecimento técnico, né? Então, empreender, no sentido lato sensu, já é difícil, não resta dúvida. Só que no Brasil, além da pessoa ter que dominar as hard skills, que é o conhecimento mais técnico, e dominar os soft skills, que são os conhecimentos do ponto de vista mais lúdico, de empatia, simpatia, carisma, a pessoa tem que enfrentar a burocracia brasileira, que esse é o principal vilão de quem está no comércio, de quem está no varejo, de quem está empreendendo. Então, fazendo um raciocínio muito sintético aqui, empreender já é um desafio. No Brasil, ainda mais, porque a pessoa tem que dominar as habilidades que são inerentes ao processo de empreendedorismo e vencer a burocracia brasileira, que é algo de singular no mundo, viu? Sim, sim. Aqui é uma jabuticaba, né? Que a gente tem, é só do Brasil. Tem coisas que só existem no Brasil, né? A gente estava até conversando antes aqui da live, o professor e a gente teve para alinhar a pauta, né? Conversando exatamente disso, que o Brasil, quando surge algum problema, é um negócio inédito, não é qualquer problema, não. É uma jabuticaba, só tem no Brasil. E esse excesso de burocracia realmente... a gente não está falando daquele sentido de reclamar por reclamar. Não, a gente sente isso na pele. É uma burocracia que aprisiona o empreendedorismo. Aprisiona o empreendedor a fazer o seu negócio rodar, a empregar mais pessoas, a ter possibilidade de gerar mais riqueza e gerar mais desenvolvimento para o país, desenvolvimento econômico e social. Eu estava até falando que é uma ponte, né? O empreendedorismo é uma das pontes, além da educação, além de várias outras questões estruturais, é uma ponte para o desenvolvimento econômico e social. E a burocracia está nessa ponte, ela está interrompendo, né? Muitas vezes. Precisa ter alguma burocracia? Claro. Precisa ter controle, precisa ter regulamentação, regulação, sem dúvida. Mas precisa ter alguma flexibilização para que empreender seja um ato mais fácil. Não só não é um ato de loucura, porque empreender no Brasil é um ato de loucura. Seja só apenas um ato de doido, vamos dizer assim. Exatamente. A gente tem um grande exemplo no meio que a gente está, não é, Léo, que é o nosso grande líder, o Afif, que ele está a vida inteira dele batendo nessa tecla. Pelo amor de Deus, entendam que empreender já é um desafio, mas não criem mais problemas para esse desafio com a burocracia. Porque veja bem, Léo, a burocracia, se você for analisá-la do ponto de vista técnico, a burocracia ela existe para auxiliar, para criar processos facilitando a vida de quem depende dos processos,
né? Então, você emitir uma guia, você pagar um imposto, a burocracia, ela teria de existir para facilitar. Infelizmente, no Brasil, como o Estado, ele parte da premissa de que você é culpado até que se prove o contrário, não é que você é inocente até que se prove o contrário, você é culpado, né? Certamente você está errando, você está passando alguém para trás, você não está recolhendo seus impostos, você é culpado. Então, a gente vai criar alguma dificuldade para você provar o contrário, de que você é inocente. Quer dizer, está desvirtuado o raciocínio, né? A gente viveu no ano passado a criação da medida provisória da liberdade econômica, que ela é fundamental. Ela justamente coloca essa questão de eliminar a burocracia no lugar correto. Qual é esse lugar correto? O cidadão, ele é inocente até que se prove o contrário. Então, você tem que partir da premissa que o cidadão que está empreendendo, está criando a sua empresa, ele está fazendo tudo certo. O Estado tem que, de alguma maneira, se você errar, provar que você errou. Mas não é começar a lógica já desvirtuada. Você está errado, por certo você está recolhendo algum imposto de maneira equivocada, você não está pagando os seus tributos, você não está cumprindo com as suas obrigações, então aí a gente vai criar burocracia para dificultar a sua vida. A MP da Liberdade Econômica ela é fundamental nesse sentido. Ela ajuda o empreendedorismo brasileiro porque inverte essa lógica. O empreendedor é honesto. O empreendedor é honesto, não o contrário. Sim, exatamente, professor. Eu queria só dar um exemplo, que a gente está falando de burocracia que vai desde o município até o governo federal. Para você, por exemplo, você que constrói, você que precisa tirar uma licença de funcionamento do seu negócio. Parece que deu já uma melhorada nos últimos anos, né? Principalmente nas gestões aí, e que até a gente está falando do André, que o André participou muito disso. Mas ainda é algo complicado, né, para você tirar uma licença de funcionamento. Uma burocracia que exige uma série que exige do empreendedor seu tempo, recursos, e você fica preocupado, passou uma fiscalização, você ainda não tem a licença, como que tá, como funciona. Isso precisa ser facilitado. A mesma coisa como que a gente fala, da aprovação de construção, né? Aprovação, a BITS, ou para você aprovar uma obra, ou para você aprovar uma construção feita. Se a pessoa tem um engenheiro civil, isso é uma outra ideia que o André vem desenvolvendo também, o André Matarazzo, que eu peguei e pesquei também para poder comentar. Se você tem um engenheiro credenciado, engenheiro civil, que vai dar um atestado de responsabilidade técnica do seu projeto, e você tem isso na sua mão, o projeto deu entrada, a responsabilidade é sua e do engenheiro que está ali atestando a sua responsabilidade. Então, não passa por várias instâncias até chegar à aprovação, demora 2 anos. Às vezes a obra está concluída e o projeto ainda não foi aprovado, né? O projeto de construção não foi aprovado. E aí? Isso atrasa a vida do cidadão, do empreendedor, enfim, atrasa a vida da cidade. Então, aquela coisa, confia no cidadão, até que se prove o contrário. Se tem um engenheiro que se formou, que está credenciado, que tem lá o seu registro e consegue fazer um atestado de responsabilidade técnica, ótimo. Vai lá ver se a construção... Gente, a construção dificilmente vai cair. Pode cair, infelizmente acontece. Mas é algo que é difícil, porque o engenheiro tem a sua responsabilidade, um conhecimento técnico, enfim. A gente está falando de burocracia, ver essa mente aí da cidade, né, da questão que está próxima a nós. Mas, professor, eu queria entrar numa questão da Faculdade do Comércio de São Paulo, onde você é diretor, uma faculdade da Associação Comercial, que está na estrutura da Associação Comercial de São Paulo, que foi inaugurada esse ano, né? E que está muito voltada para aquele pequeno que a gente estava conversando, para o pequeno, para o médio empreendedor e para os seus negócios. Me fala da Faculdade do Comércio, fala para nós aqui o que é, como que está, e como que está nesse período de pandemia, está rolando aulas, quais os cursos que tem, pode falar à vontade. Maravilha. Léo, eu agradeço a pergunta, o espaço que você está dando para a gente tratar também da Faculdade do Comércio de São Paulo. Bom, a Faculdade do Comércio, ela surgiu, Léo, de uma situação até muito interessante, né? Eu fui levado à Associação Comercial de São Paulo pelas mãos de 2 gigantes no Brasil. Professor Ives Gandra Martins, né, que é um dos maiores juristas vivos do Brasil,
e o professor Roberto Macedo, que é um dos maiores economistas vivos do Brasil, vivo do Brasil. Então, os dois me levaram a Ação Comercial de São Paulo através de eventos, né? Eu tenho também o Instituto Panteão Jurídico, e esse instituto eu fiz já congressos, seminários, simpósios, e através dessas duas pessoas iluminadas, o professor Ives Ganda e o professor Roberto Macedo, eu passei a ser parceiro da entidade, da Ação Comercial de São Paulo, na realização de eventos de cunho comercial, de cunho intelectual, enfim. Fizemos um evento chamado Reforma Brasil, inclusive, não sei se você se recorda, foi um evento para discutir reformas na época do governo Temer, não é? E estivemos lá com o ministro do STF, grandes formadores de opinião, foi um grande sucesso. Então, daí eu realmente me aproximei da Ação Comercial de São Paulo, e um belo dia, eu lendo o estatuto da entidade, verifiquei que a Associação Comercial de São Paulo poderia ser mantenedora de ensino superior. Isso me chamou a atenção, por um aspecto muito singelo. Você nota no Brasil, mas em especial em São Paulo, Léo, que você tem faculdades, grande parte das faculdades, elas estão focadas num ensino voltado para executivos, né? Então, você tem um ensino executivo para formação de profissionais para o mercado financeiro e para bancos, né? Para bancos, mercado financeiro, você tem também para a indústria, né? E não havia até então uma faculdade que preparasse o jovem, que preparasse o profissional para o varejo, para o comércio, né? Isso é uma coisa muito importante. Evidentemente que você tem o Sistema S, que faz um belíssimo trabalho, né? A gente tem que realmente homenagear o Sistema S, que ao longo de tantas décadas aí, vem colaborando para a construção de um comércio inteligente, mas é muito pouco, quer dizer, tem de ter mais. O jovem, o profissional, ele estava sem opção se ele pretendesse edificar, construir, né, uma carreira no varejo e no comércio. Um dia, conversando com o nosso extraordinário Flávio Rocha, né, que é o dono da Riachuelo, do Grupo Guararapes, Flávio Rocha disse assim para mim: Wilson, vocês acertaram realmente nesse projeto. Os meus funcionários, se eu realmente analisar o meu corpo de funcionários, ou seja, o gerente, o vendedor, quem está no caixa, o operador de estoque, geralmente ele trabalha no varejo para sustentar a formação numa outra área, direito, economia, pedagogia e tal. Por quê? Porque ele não consegue entender ou verificar instituições de ensino superior que diga a ele: espera um pouquinho, você já está no varejo, a gente vai te ajudar a se qualificar dentro do varejo ou do comércio. E você vai ter uma carreira fabulosa. Você vai ascender dentro da sua companhia para obter cargos de destaque. Então, você vê, isso veio um testemunho de um dos maiores líderes do varejo brasileiro, que é o Flávio Rocha. Falou: Wilson, a Faculdade do Comércio tem essa importância extraordinária por conta disso. Vocês qualificam e demonstram para quem está realmente tentando criar uma carreira no varejo ou no comércio, que é possível se qualificar realmente de uma maneira com alto nível, né, de uma qualificação empreendedora. Pois bem, então aí eu verifiquei no Estatuto Social da entidade que havia essa previsão de ser mantenedora de ensino superior, e eu levei à época para o nosso Alfredo Kotait, ex-senador e empresário Alfredo Kotait, o projeto. Ele se apaixonou, né? Apresentamos também ao Alencar Burti, na época presidente da Ação Comercial de São Paulo, então nós demos início ao projeto de criação da Faculdade do Comércio. Mas é importante ressaltar que a criação de uma faculdade, ela tem de passar pela burocracia. E voltamos a falar de burocracia. Para a faculdade existe, e é uma das piores, viu, Léo? Nós tivemos que apresentar para o Ministério da Educação o projeto, né? Foi uma coisa enorme, com todo o programa pedagógico, o nosso programa acadêmico, falar sobre a mantenedora, a Associação Comercial de São Paulo. E daí, durante mais ou menos 2 anos, Léo, nós recebemos 12 comissões de avaliação em loco do Ministério da Educação. Cada comissão com 3 avaliadores. Portanto, recebemos 36 avaliadores do MEC
para checar a faculdade, para entender o que é a faculdade, né? E, para nossa felicidade, recebemos nota máxima. A faculdade foi credenciada com conceito máximo no Ministério da Educação. O que é muito difícil de acontecer, porque quando você recebe essa chancela inicial, o que você tem é a estrutura física, você tem o projeto pedagógico e o corpo docente, mas você não tem o principal, que é o corpo discente, que são os alunos. Então, o que o MEC analisa é uma carta de propostas. Você tem propostas. Você não consegue ainda acolher depoimento de aluno para verificar se aquilo já está sendo desenvolvido. Então, desde o início, o MEC, olhando para essa carta de propostas, né, acadêmicas, ele verificou ali um potencial extraordinário e deu o conceito máximo. Depois ainda teve a fase do Conselho Nacional de Educação, que valida esses relatórios de avaliação do MEC, e por fim chegou ao ministro da Educação, ministro Abraham Weintraub, que credenciou a faculdade em dezembro do ano passado, certo? Quando foi agora em janeiro, nós iniciamos a fase de vestibular e tivemos pouco tempo, porque como a faculdade foi credenciada no fim de dezembro, tivemos pouco tempo, somente janeiro, para fazer o vestibular. E, para nossa enorme felicidade, nós obtivemos duas grandes conquistas, Léo. Primeiro, que grandes varejistas do Brasil, como Flávio Rocha, da Riachuelo, como a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, como o Árabe Zaca, da Pressolândia, né? E outros grupos, né? Não tem como citar todos aqui, mas estou citando os maiores. Abraçaram o projeto, né? Fizemos realmente, foram para a mídia para falar da Faculdade do Comércio, né? E, paralelamente, a gente fazendo o vestibular, não somente para os funcionários desses grandes grupos varejistas, mas para todo o mercado. Sim. E nós matriculamos em menos de um mês, em 20 e poucos dias de campanha de vestibular, cerca de 120 alunos, 115 alunos, que iniciaram as suas aulas agora no início do ano, e em função das circunstâncias, né, dessa pandemia, nós iniciamos as aulas na modalidade presencial e tivemos que migrar rapidamente para o ambiente virtual, né? E aqui cabe, Léo, uma pequena observação, que a Faculdade do Comércio, ela foi credenciada agora em dezembro no presencial, na modalidade presencial de aula, né? Só que também está tramitando ainda em Brasília o credenciamento da Faculdade do Comércio na modalidade EAD, ensino à distância, né? Ainda não saiu. E quando sair, vai ser fabuloso. Por quê? Porque a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP, que também integra a mantenedora de ensino, através da FACESP, nós vamos levar a faculdade para todo o Estado de São Paulo. Então, as associações comerciais do interior do Estado de São Paulo, e já há várias que manifestaram interesse em se tornarem polos de EAD da Faculdade do Comércio, vão, então, se tornar também Faculdade do Comércio, levando essa educação empreendedora para todo o Estado. Olha, maravilha. E as distritais da Associação Comercial aqui na cidade de São Paulo, as 15 distritais, também serão polos de EAD, né? Também serão polos de EAD, tanto as distritais como as entidades do interior. Maravilha, maravilha. Então já nasceu grande, né? E eu acho que é importante ressaltar que o associado da Associação Comercial tem alguns diferenciais, né? No preço, não só para o associado empresário, mas para os seus funcionários e também para até familiares, né? Exatamente, Léo. É importante ressaltar isso. Como a Faculdade do Comércio ela é mantida pela Associação Comercial de São Paulo, que, como nós sabemos, é uma associação, o que se fala de livre associativismo. A Associação Comercial de São Paulo não é sindicato, né? É uma associação que, na verdade, ela vive dessas pessoas que acreditam na entidade e estão ali de maneira livre. A qualquer momento ela pode deixar de ser associada. Então não há nenhuma obrigatoriedade, né? Diferentemente do que eram, na verdade, os sindicatos, que havia uma obrigatoriedade da contribuição sindical. Então a Ação Comercial de São Paulo nunca viveu de contribuição compulsória, obrigatória. Sempre foi um livre associativismo.
Em função desse quadro de livre associativismo, a Faculdade do Comércio de São Paulo, por óbvio, ela tem de ter uma política de preço que traz descontos especiais para os associados. Então, os associados, eles têm, evidentemente, um desconto especial na matrícula e nas mensalidades. Quem é empresário associado, os funcionários da empresa associada e até mesmo os familiares dos funcionários. Não, isso é maravilhoso, maravilhoso, porque você cria uma rede que vai muito além do que a gente imagina, né? Se a gente tem universo de associados, universo de colaboradores, universo de familiares, a gente está abrangendo uma educação de qualidade, com um nicho muito específico e que tem pouquíssima atuação, como você disse, no nosso país ainda tem poucas instituições como a Faculdade de Comércio, ou a Faculdade de Comércio, eu acho que é a pioneira nesse sentido, focado para uma educação para o varejo, uma educação para o comércio. Você tem uma rede muito grande para atender. Então, é fantástico, é fantástico. Eu sou um fã de primeira hora, né? Como eu acho que eu ouvi falar da FAC quando eu era ainda coordenador do Fórum de Jovens, na gestão do Alencar Burti, né, dos Jovens Empreendedores. E quando superintendente agora da Distrital Noroeste, é que eu tive esse contato mais próximo com o professor Wilson e com a própria iniciativa, que já estava sendo construída a partir do ano passado, foi construído e esse ano deu certo a sua operacionalização. Então, eu sou um fã número 1, porque é o tipo de instituição que nós precisamos, que o empreendedor paulistano precisa, que o colaborador do empreendedor paulistano precisa, e que também os empreendedores paulistas precisam. E eu tenho certeza que a modalidade EAD, tudo bem que tem que passar por todas as burocracias, né? Mas eu espero que seja aprovado em breve, para que a gente tenha isso funcionando, e as distritais da associação e as associações comerciais do interior sendo polos de educação empreendedora de qualidade. Perfeito. E, Léo, só para também fazer um comentário pertinente aqui, o EAD da faculdade está tramitando em Brasília, mas é importante que se diga que na fase de avaliação também recebeu nota máxima pelo MEC. Então, ela vai nascer super bem também, já vai nascer com prestígio. E eu quero aqui, fazer até um comentário. Isso ilustra, para mim esse exemplo, ilustra bem a importância da educação empreendedora quando se trata de varejo, quando se trata de comércio. No início do ano, quando nós começamos a campanha de vestibular, eu e o professor Roberto Macedo, lembrando que o Roberto Macedo, esse grande economista que eu citei há pouco, Roberto Macedo, ele é diretor acadêmico da Faculdade do Comércio, né? E Roberto Macedo foi um dos primeiros brasileiros a qualificar, ele é doutor, obteve o seu doutoramento em Harvard, dos Estados Unidos. Foi um dos primeiros. Né? Ele conseguiu uma bolsa americana em função da trajetória acadêmica dele de sucesso aqui no Brasil. Ele foi agraciado com essa bolsa do governo americano e foi se doutorar em Harvard. Depois ele fez pós-doutoramento em Cambridge, na Inglaterra. Então, todo esse gabarito acadêmico do Roberto Macedo está à disposição dos alunos, porque ele é diretor acadêmico na faculdade. Mas retomando, no início do ano, eu fiz uma peregrinação com o Roberto Macedo em várias empresas que lidam com varejo e com comércio. Quando nós estivemos na Riachuelo, né, o diretor de RH deles, né, na verdade lá se fala diretor de pessoas, eu achei muito interessante isso. Sim. Ele deu um exemplo para a gente que ilustrou muito a importância da educação empreendedora. Ele falou assim, olha, Wilson e Roberto Macedo, quem está lá na ponta da nossa loja, que é um vendedor, tá certo? Que é quem está no caixa, o sonho dele é se tornar gerente. Só que para se tornar gerente, ele precisa adquirir habilidades, conhecimentos estratégicos. E dentro desses conhecimentos estratégicos está o empreendedorismo. Só que no dia a dia ali, ele é absorvido pelo trabalho, que é aquele trabalho de vender, de passar o caixa, etc. E ele não tem essa visão estratégica, tá certo? Essa visão estratégica ela é passada pela instituição de ensino, que dá a esse profissional
noções de gestão comercial, de gestão logística, de distribuição, de estoque. É a faculdade, é a academia que tem de passar essas lições para ele, que é, na verdade, o que a gente entende por hard skills, é um conhecimento técnico. Evidentemente, tem que passar de uma maneira agradável, de uma maneira que o ensino se faça muito gostoso, né, uma coisa sublime, mas, na verdade, é hard skills, é conhecimento técnico. Como que você opera o estoque? Como que você opera a cadeia de distribuição? Como é que você realmente trata da gestão comercial de um jeito inteligente? E isso, quem está lá na ponta, como vendedor, como caixa, ele não adquire essas competências e para aí se tornar um gerente, um supervisor, que é o sonho dele dentro da carreira, dentro do varejo e do comércio. Então aí nós tivemos esses depoimentos desses executivos, desses grandes varejistas, e a partir daí nós criamos um projeto acadêmico, tá certo? Um projeto pedagógico que desenvolve nesse profissional essas habilidades tão importantes que ele precisa ter na construção de uma carreira sólida e de uma carreira de sucesso no varejo e no comércio. Sensacional, professor, sensacional. Pessoal, conheçam a Faculdade do Comércio de São Paulo, facsp.com.br. Pelo site da própria Associação Comercial, você já consegue ter um link para acessar o site da FAC. Conheça, é uma instituição que, como o professor disse, já nasceu com credibilidade, nasceu com conceito máximo, e está nascendo o IAD já com conceito máximo. Então, educação para o varejo, educação empreendedora, de qualidade e a preços acessíveis para você e para o seu colaborador e para o familiar do seu colaborador, é na FAC SP. E até tem uma pergunta do Renato aqui, se tem curso de extensão. Sim, é importante mencionar, a pergunta dele é ótima, e sim, nós temos cursos livres, tá? Que são aqueles cursos de extensão universitária, tá? Você, na verdade, precisa ter o ensino médio completo, e aí você faz esses cursos livres, já pode ter uma faculdade, por exemplo, já ser formado no outro curso, e você quer complementar o teu conteúdo, de repente você é formado, vamos supor, em economia, como é o teu caso, Léo. Aí você tem a sua empresa. A sua empresa, de repente, se depara com um problema de ordem logística. Você quer, de repente, exportar os seus produtos para a China, ou quer importar, né? Nós, na Faculdade do Comércio, nós temos cursos de extensão, cursos livres mais rápidos, tá certo? Que trata de habilidades mais específicas. Por exemplo, ensinar a pessoa a como importar e exportar. Passo a passo para importar e exportar. Ou, por exemplo, curso de negociação internacional. Ou, por exemplo, curso de marketing digital. Né? Você é economista, tem sua empresa na área de iluminação, né, Léo? É o teu caso, empresa que atua no ramo da iluminação. Você quer entrar no ramo, no comércio eletrônico. Para entrar no comércio eletrônico, você tem que vender. Como é que você vende no ambiente eletrônico? Marketing digital. Nós temos cursos de marketing digital. Então, há cursos livres muito interessantes para essas habilidades específicas. E agora, mais do que nunca, o mercado digital vai passar por uma transformação enorme, né? Um avanço enorme nesses poucos meses aí de pandemia. Muitas empresas que estavam indo em processo de entrada no mercado digital estão acelerando, tiveram que acelerar em poucos dias e para poder ter acesso ao mercado, né? Nessas limitações que a gente está vivendo. E eu acho que um curso de extensão em marketing digital da faculdade, um curso rápido, vai poder aprimorar esses conhecimentos que têm que ser adquiridos aí na raça, né? Como muitas vezes o empreendedor no Brasil adquire, né? Na raça. Perfeito. E é uma oportunidade. Professor, a gente está aí caminhando para o final. Eu queria, antes de passar para a última pergunta, cumprimentar aqui a Sandra Gonzalez, que está aqui assistindo a gente, nossa conselheira aqui na Distrital, o William Silva, que é superintendente da Distrital Nordeste aqui da nossa região, Rafael Fiore, grande amigo, que até colocou uma observação muito pertinente aqui, que ao passo que a tecnologia evolui, novas oportunidades de negócio surgem também, é exatamente isso. A gente tem aqueles picos, né, de transformações
do setor industrial, da tecnologia, enfim. Cumprimentar o Wagner, o Wilson, o Renato, o Leandro, a Bruna, Felipe, Tânia. Tem um grupo bom aqui de gente nos assistindo, nos prestigiando com a presença deles. Quero agradecer muito a presença na nossa live do movimento Vamos Juntos Sampa, com o Wilson Victório, professor, palestrante, advogado, diretor da Faculdade do Comércio de São Paulo. Professor, para a gente caminhando aí para o final da nossa conversa, que poderia se estender aí até amanhã, sem problema nenhum. Só que o Instagram, se a gente passar de 1 hora, ele vai lá e, derruba a nossa conexão. Falando agora de futuro, usando a jornada que você tem vivido, né, com a FAC, com a Faculdade do Comércio, e também usando aquela experiência anterior que a gente conversou, enfim, como empreendedor, como pessoa ligada ao tema de muitos anos. Como que você enxerga o futuro do empreendedorismo no Brasil, da educação empreendedora? A gente está num sentido de avanço realmente? Como que você enxerga isso do ponto de vista de um educador? Léo, sua pergunta ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela é muito abrangente, né? Quando você trata de futuro, a gente tem que entender o seguinte: o Brasil, ele é um país relativamente jovem, mas isso não é desculpa para a gente, digamos assim, falar, olha, o Brasil tem muitas mazelas, o Brasil tem muitos problemas, é um país ainda em desenvolvimento, mas é um país jovem, entende? Começou o seu desenvolvimento há não muito tempo, então ainda tem tempo pela frente e tal. Eu sou contra esse raciocínio. Se você tomar, por exemplo, a Austrália ou a Nova Zelândia, que são países mais jovens que o Brasil e que estão isolados no mundo, né? A Austrália é uma ilha enorme, uma ilha continental, mas é uma ilha, né? A Nova Zelândia é mais isolada ainda. São países jovens e que, na verdade, conseguiram se destacar. Coreia do Sul é um outro exemplo. É um país pequeno, é uma península rochosa, que não tem nada, não tem terra agricultável, entende? É um terreno, assim, um terreno muitíssimo pouco fértil. Mas lá, Léo, nesses 3 países, existe algo que realmente é muito fértil, que é o empreendedorismo, que é o povo que consegue depositar na educação o desenvolvimento realmente de uma nação e depositar essa esperança numa educação empreendedora. Você sabe, Léo, vou contar um exemplo aqui que é muito ilustrativo. Existe há não muito tempo, uma delegação da FEComércio foi para a Coreia do Sul e com o professor Ives Gandra, o professor Zé Pastore, que é um dos maiores entendedores de relações de trabalho no Brasil, e visitaram lá a Heavy Industry, né, a indústria pesada da Hyundai, na Coreia do Sul. E eles visitaram a linha de produção da Hyundai. E verificaram que esse veículo Azera, produzido lá, entre ele entrar na linha de montagem e ele já sair pronto, entrar o chassi e o veículo já sair pronto, isso levava cerca de 5 minutos. Uma coisa espantosa. E não havia um único operário na linha de montagem. Tudo máquina, tudo robô. Portanto, uma produção absolutamente robotizada, né? E aí o Zé Pastore, que você conhece, é um grande intelectual, entende de relação de trabalho como ninguém no Brasil, perguntou ao engenheiro, olha, vocês devem ter um problema social aqui complicado, porque tudo bem que é tecnologia, mas eu não vi um único operário manipulando aqui isso aqui tudo. Ele falou, olha, o senhor está completamente enganado. No nosso setor de engenharia tem 50 mil engenheiros trabalhando. O que isso significa, Léo? Que não há outro caminho para o desenvolvimento de um país, para a redenção econômica de um país, que não seja a educação. Mas também não é, Léo, essa educação obsoleta que a gente está vendo aí. A gente iniciou a nossa live falando da educação empreendedora. Não é? Enquanto não for colocado, Léo, nas escolas, eu digo nível básico,
nível fundamental, nível médio, educação empreendedora e educação financeira, dificilmente, Léo, o Brasil vai se tornar uma Austrália, vai se tornar uma Nova Zelândia, vai se tornar Israel, vai se tornar a Coreia do Sul, entende? A gente tem que parar com essa educação burocrática, essa coisa técnica, essa coisa miúda. O brasileiro tem que pensar fora da caixa. Ora, nós temos tantas coisas maravilhosas no Brasil. Você pega o setor agrícola no Brasil. Por que é que o Brasil ele não consegue transformar isso tudo que a gente produz aqui em bens duráveis? A gente exporta a matéria-prima para a Europa, para a Ásia, eles transformam essa matéria-prima em bens duráveis e retornam esses produtos para o Brasil com todo esse valor agregado da cadeia produtiva. Se você parar para analisar que os minérios derivados do ferro, alumínio, cobre, isso sai do Brasil, tá certo? Vai para a China e eles transformam essa matéria-prima em veículos, em máquinas pesadas, em turbinas, hélices. Isso é vendido para o Brasil em preços absurdos, com todo o efeito do câmbio, do dólar. E, na verdade, o início disso tudo está no Brasil, porque a matéria-prima está aqui. Mas nós não temos capacidade de transformar a matéria-prima em bem durável. Por que isso ocorre, Léo? Porque não se investiu em educação. Na década de 50 e 60, Léo, eu vou citar esse dado que também ilustra muito bem. O PIB per capita, Léo, do sul-coreano era metade do PIB per capita do brasileiro. A riqueza do sul-coreano, por pessoa, era metade da riqueza do brasileiro. Pois bem, a partir da década de 60, final da década de 60, a Coreia do Sul passou a investir enormemente em educação. Assim sendo, na década de 80, Léo, o PIB per capita do sul-coreano e do brasileiro já se equiparou. Na década de 90, o do sul-coreano já era o dobro. E hoje em dia é 5 vezes o PIB per capita do brasileiro. Não há caminho para isso senão a educação. Exato. Mas não é essa educação que a gente está vendo aí. É uma educação empreendedora, que dê noções para que o cidadão consiga sair de uma situação de poucas condições econômicas e se torne um produtor de riqueza. Essa é a palavra. Produzir riqueza, é make money, é produzir riqueza, gerar renda, gerar emprego. Esse é o Brasil que eu quero. Eu imagino que se a gente colocar a educação como prioridade, o futuro aí que você me perguntou, Wilson, e o futuro? O futuro só será bom, Léo, se a gente enxergar a coisa por esse ângulo. E trabalhar nesse sentido. E eu espero que você, Léo, que é uma pessoa que eu conheço o teu gabarito, conheço os teus valores, conheço o trabalho que você desenvolve, eu realmente espero, Léo, e tenho certeza, eu espero e tenho certeza que será assim. Você vai trabalhar para esse Brasil mais risonho que todos nós esperamos. Com certeza, eu agradeço muito o reconhecimento, as palavras, o carinho, e agradeço muito a sua presença hoje aqui, professor. A gente está aí faltando 1 minuto e meio para a gente encerrar essa boa conversa que a gente teve, esse bom debate, que é o bom debate que a gente precisa ter no nosso país. E o movimento Vamos Juntos Sampa faz isso, está tentando fazer isso nas suas lives, trazendo temas relevantes, trazendo personagens relevantes para nós, para poder discutir temas voltados para o empreendedor, para o cidadão, para a cidade, enfim. Nós queremos fazer diferença, como empreendedores, como cidadãos. E o professor Wilson é uma pessoa excelente, um profissional fundamental para o avanço que a gente quer para o nosso país. Professor, muito obrigado. Obrigado a todos que estavam com a gente aqui. Acompanhe as nossas lives. Na próxima quinta o tema vai ser educação também, mas a gente vai falar com uma diretora pedagógica de um colégio aqui da Zona Norte, a Letícia Doriguelo, para falar dos desafios da educação nesse período de pandemia e também falar da relação com a comunidade local. Enfim, tema bom também. Professor, 30 segundos para encerrar. Muito obrigado. Um forte abraço a você, um abraço a todos que estiveram com a gente hoje. Vamos juntos, Sampa, e até a próxima quinta-feira.
Muito obrigado, Léo, pela oportunidade. Estarei sempre à sua disposição. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Você é um grande empreendedor, você é um grande exemplo e vamos nos unir para realmente criar esse Brasil que a gente almeja. Um abraço, professor. Obrigado, viu? Obrigado pela